Boa noite, irmãos e amigos em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Lição na mão, Bíblia no coração. Amém? Mais um trimestre novo chegando e com um tema novíssimo em folha. Crescer numa relação com Deus. É o que nós vamos estudar de abril, maio e junho, né? Nós vamos dedicar estes 90 dias para aprender maneiras, né, formas, né, de crescermos numa relação melhor com Deus, tá bem? E eu sou o pastor Efraim Melo e este é o seu canal. Sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, partilhar para as outras pessoas e também orar por nosso canal, tá bem? Queridos, a lição da semana tem por título Constatação da Verdade, né? Olha só o verso que vai reger a semana. O verso áureo se encontra em João 15, verso 9, lá diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Queridos, como que você descreve hoje, atualmente, a sua relação com Deus, né? Ela é boa, ela é ruim, ela é fraca, mediana, regular, excelente, ótima, né? Como ela é? Ela é vibrante, ela é regular, ela é inexistente ou ela existe, né? Quanto tempo você pratica ao estudar a lição da escola sabatina juntamente com a Bíblia? Ou, caso você não tenha a lição da escola sabatina, quanto tempo você dedica para estudar a Bíblia, né? A pesquisar, a encontrar pontos em comuns, né, entre uma história e outra, né? Pesquisar realmente a Bíblia, né? E olha, quanto tempo você gasta, ou melhor, você investe falando com Deus, como se fosse a um amigo? Quanto tempo? Meia hora, 15 minutos, 5 minutos, 30 segundos? Quanto tempo, né? E veja, a nossa relação com Deus em casa, né, regularmente, ela vai ser sentida lá fora, né? Não só com as outras pessoas a perceberem nós, mas nós mesmos, né? Diante de alguma situação que nós precisamos resolver e pronto, não temos, às vezes estamos num lugar que não conhecemos ninguém, né? E lá está, Deus é nosso amigo, né? E é nessas horas que Deus se manifesta a nós. Por quê? Porque nós fazemos de Deus o nosso amigo, né? Eu pude sentir isso em vários momentos de minha vida. No domingo mesmo pude sentir isso, né? Deus cuida de nós, Deus nos ama e Deus está pronto para nos auxiliar em todo o tempo. Em todo o tempo Deus está pronto para nos auxiliar, né? Então, assim, e isso é o que deve mover a nossa relação com Deus, né? Porque nós falamos com Deus, estudamos Sua palavra, né? Dedicamos um tempo e, de alguma maneira, temos de partilhar isso com as outras pessoas, né? Porque Deus pede que nós façamos isso, né? Pois essa é a vontade de Deus, né? Olha só, essa semana então nós vamos estudar sobre a nossa condição, né, de pecadores na relação com Deus,
mas também no processo de restauração dessa condição pecaminosa, né? Na lição aí de domingo, a nossa condição, a Bíblia diz em Apocalipse 3, verso 14 a 17, né? A Bíblia diz o seguinte, capítulo 3, 14 a 17. Aqui, carta à igreja em Laodiceia, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escrevo: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu, né? Essa é a nossa condição atual, separados de Deus, né? Na condição de pecadores, né? Somos filhos de Deus, mas ainda não temos a imortalidade, né? Nós só teremos a imortalidade quando Cristo voltar, né? Então, até Cristo voltar, nós somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus, né? A Bíblia descreve com palavras fortes a natureza humana, né? Pós-pecado, né? E, e aqui também vem uma palavra muito importante para nós, né? Qual é o conselho que a Bíblia nos dá em relação a isso? Falamos a respeito disso na última lição do trimestre passado e agora aqui está reafirmando o que nós já falamos, né? Verso 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te purificares, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o conselho é que nós compremos o ouro refinado pelo fogo, ou seja, que nós tenhamos fé, que a nossa fé seja exercida, né? E como ela é exercida? Através das provações, né? Através das dificuldades, através dos problemas que nós temos de resolver. Aí a fé vai se fortalecendo dia após dia, né? As vestiduras brancas nada mais é do que nada mais são, melhor dizendo, do que a justiça de Cristo imputada em nós, né? Ou seja, a nossa justificação. Cristo nos justifica, né? Então nós temos aí Romanos, eu gosto muito dessa passagem, que diz o seguinte, Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as vestiduras brancas são aí um simbolismo da justificação, da nossa aceitação da justiça de Cristo em nossa vida, né? E por último, nós temos aí o colírio, né? Que nada mais é do que o Espírito Santo incutindo em nossa mente, né? Que nós precisamos nos auto-enxergar. Porque quando nos auto-enxergamos, duas coisas acontecem. Primeiro, nós entendemos que somos pecadores e que sem a graça de Cristo não há salvação. E nós entendemos também que há só uma maneira de sermos salvos,
pela cruz de Jesus Cristo. Então, duas coisas acontecem. Quando olhamos para nós mesmos, como diz, até tem uma frase, né, atribuída a Paulo, né? Porque quando eu olho para mim mesmo, eu vejo 100% de chance de me perder. Mas quando eu olho para a cruz, eu não vejo como me perder, né? Porque ao olhar para a cruz, Cristo, lá está o sangue precioso de Cristo derramado em meu favor e em seu favor também, né? Então, o colírio nada mais é do que o Espírito Santo atuando em nós e nos fazendo enxergar a necessidade que temos de ter um Deus, de aceitar Deus em nossa vida, né? Então vamos lá, segunda-feira, repreender, arrepender e recompensar. Aqui, meus queridos, nesta lição maravilhosa, Apocalipse 3:20, aqui tem uma imagem muito familiar, que era comum nos dias de Jesus Cristo, né? Ou seja, essa mesma imagem aqui me faz lembrar Lucas 24, os dois discípulos de Emaús, que num determinado momento da viagem, os dois discípulos convidam aquele estranho para entrar em uma casa, a casa de um deles, né? E ao entrar na casa, ali havia pão, né? Na casa, e aquele estranho, ele partiu o pão. E ao partir o pão, os dois discípulos de Emaús perceberam que não era um estranho. Na verdade, era o próprio Jesus Cristo. Pelo ato de partir o pão, pelo ato de comungar com eles, eles perceberam de modo imediato que era Jesus Cristo. E aqui, em Apocalipse 3, verso 20, ele tem essa mesma imagem, ou seja, mas agora metafórica, né? Não é um pão material, mas sim um pão espiritual, né? Aqui, ó, Apocalipse 3:20 diz o seguinte, eu gosto também dessa passagem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? Ou seja, nós precisamos aí de aceitar Jesus na nossa vida para que a nossa relação com Deus seja melhor, né? Cada dia mais, né? E é uma imagem muito bonita. E ela só acontece, né? Porque no verso 19, conforme eu li antes, diz assim: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, Cristo, aqui é uma obra maravilhosa do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é que coloca em nós o arrepender, né? O se humilhar a Deus, né? Por quê? Porque daí vem a recompensa de Apocalipse 3:20, que Cristo bate a porta do nosso coração, porque Ele quer entrar em nossa vida e Ele quer transformar toda a história da nossa vida. Ele quer dar uma nova roupagem para a nossa vida, né? Uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ser, de estar, de congregar, de evangelizar, enfim, de trabalhar, de tudo, né? Então, Cristo Jesus, ele quer ser não só hóspede, né, da nossa vida, né? Porque o hóspede, ele vem,
Ele vai a um hotel e depois segue a sua vida, né? Ele vai a um hotel e volta para algum compromisso, alguma coisa e nunca mais vem, né? Mas Jesus não. Jesus quer ser mais do que um hóspede em nossa vida. Ele deseja morar em cada um de nós, né? Ele deseja morar em cada um de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, Ele e nós, né? Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos repreende, né? Porque aqui fala, eu repreendo e disciplino a quanto amo. A repreensão e a disciplina vêm da parte de Deus. O arrepender-se já é do homem, né? O homem que se arrepende, né? E o recompensar é da parte de Deus, né? Porque Deus repreende, Deus disciplina e Deus recompensa. A nossa parte é arrepender dos nossos maus caminhos, tá certo? Na lição de terça, o amor eterno, né? Na lição de terça-feira, nada mais importa para nós do que saber que nós temos um Deus que nos ama, né? Nós temos um Deus que nos ama, que morreu por nós, que está a todo momento conosco, né? E que, independente das provas das circunstâncias boas e favoráveis, né? Deus está conosco, né? Então, olha só, Deus, ele tem um chamado para nós, né? Gênesis 12, verso 1 a 4, Leclerá, né? Ou seja, ele faz um chamado a Abraão. Sai da terra da tua parentela, da casa de teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Uma relação com Deus, né? Uma relação do que? De missão, né? Uma relação de que? De propósito, né? E temos também várias outras formas de relação, né? Olha só, a Bíblia está cheia, né? Gênesis 6, aqui, ó. Olha só, aqui é o contexto do dilúvio, né? Deus anuncia um castigo, né? Deus anuncia a destruição do mundo por causa do dilúvio, né? Por meio do dilúvio, melhor dizendo, né? E por causa das intenções humanas, né? Então, olha só, a terra está violenta, né? Cheia de desígnios maus e etc, né? Então aqui Deus está anunciando a Noé que ele vai reconstruir o mundo novamente, né? Então aí temos Abraão foi uma relação de propósito. Aqui foi uma relação de recriação. Deus recriando o mundo por meio do dilúvio, né? Então nós temos aqui várias situações, né, que de relação com Deus, né? Olha só, e uma dessa relação se encontra em Gênesis 5, verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha só, tamanha foi a, a vida de Enoque, né? O exemplo de Enoque, a vivência de Enoque, né? Enoque caminhou com Deus 300 anos e já não era. Por quê? Porque Deus o tomou para si, né? Então a relação de Deus com a raça humana, com os seres humanos, ela é uma relação de amor, de cuidado, de afeto, de acolhimento, de esperança
e de confiança, né? E é isso que nós temos também de fazer para com as outras pessoas, né? Quarta-feira, demorar-se. Aqui eu gosto muito dessa parábola, né? João 15, verso 1 a 11. Aqui, meus queridos, tem uma palavra muito, um segredo, né? Um segredo, entre aspas, né? Dessa passagem. Qual é? É a palavra permanecer. E essa palavra aparece em torno de 11 vezes no texto, né? De João 15, verso 1 a 11, né? Então essa é a palavra, esse é o segredo da relação com Deus, permanecer em Deus, permanecer colado na videira, assim como o ramo é colado com o tronco, né? Nós, membros da família de Deus, nós temos de estar colado com Cristo, porque só assim é que conseguiremos produzir frutos, ok? Então, e tem um outro aspecto bem importante, que também a palavrinha que se encontra ali para cortar, logo no começo do capítulo, né? João 15 aqui, ó. João 15, verso 2, lá diz assim: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Palavrinha que se encontra ali no grego, não necessariamente significa cortar, tá certo? Essa é a última opção do viticultor, né, que está cuidando ali da vinha, né? Na verdade, o que Cristo está dizendo aqui? Cristo está dizendo o seguinte, que aquele ramo que está sujo, aquele ramo que está, de alguma forma, não correspondente à harmonia, né, da vide, da videira, né, ele levanta aquele ramo, ele tira a sujeira daquele ramo, ele limpa aquele ramo, ele cuida daquele ramo. Ele não corta, ele, se for possível e se preciso for, ele agoa aquele ramo que está sujo para tirar a sujeira. Ele ergue aquele ramo, né? Porque via de regra a videira ela fica pendurada em árvores, né? Então ele arruma de acordo com a realidade que está ali, entende? Então não é cortar. Cristo não corta ninguém, meu querido. Cristo não arranca ninguém da vide, da videira. Cristo não arranca ninguém. Cristo restaura as pessoas. Cristo ama as pessoas. Cristo tem acolhimento, carinho pelas pessoas, né? Então aqui nós percebemos um zelo, um amor, um cuidado, né? Pela vide, um amor, um cuidado do agricultor para com os galhos, enfim, né? Por quê? Porque não é porque aquele ramo que está ali sujo, mal posicionado, né? Enfim, que ele vai lá e arranca fora e está tudo certo. Não, está tudo errado. Cristo ele vai lá e restaura aquele ramo, né? A fim de que aquele ramo consiga produzir, atingir o seu potencial, entende? Então, e fazendo assim, o que acontece? Aquele ramo permanece colado, ligado à videira. E é assim que deve ser comigo e com você. Estarmos colados, ligados a Cristo Jesus, né?
Na lição de quinta-feira, a semana passou voando, né? Glória a Deus por isso. Então, na lição aí de quinta-feira, nós temos também o seguinte, é o complemento da lição de quarta, né? Que é o permanecer nesta relação com Deus, né? Então, ou seja, o crescimento espiritual do crente, eu e você, né? Ele se dá pela ligação direta com Cristo Jesus, né? Ou seja, e quem faz isso? Quem faz isso é o Espírito Santo, é o trabalho do Espírito Santo nos conectar à fonte da videira, né? Então, o Espírito Santo é que garante o crescimento do ramo. Nós, né? Nós somos o ramo, né? Então, o Espírito Santo é que garante o crescimento saudável, maduro, né? Viçoso, forte, bonito daquele ramo, né? E o nosso papel como cristãos é nos submetermos ao Espírito Santo para que o trabalho dele seja, digamos assim, mais fácil, né? E seja de manutenção como realmente é, entende? Conforme nos diz João 15, né? Porque ele não joga fora, ele não corta, ele posiciona bem, ele tira a sujeira, ele ergue aquele ramo, enfim, né? Tem todo um trabalhar com aquele ramo. O que nós precisamos fazer é tão somente ficarmos em Cristo, permanecermos em Cristo. Por quê? Porque ao permanecermos em Cristo, a vitória é garantida, entendeu? O crescimento é garantido, porque o crescimento não parte de nós, parte da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, né? E sendo assim, a função aqui é que o Espírito Santo esteja conosco na terra. Para quê? Para pelo menos 4 coisas. Ser o nosso consolador em nossas debilidades, em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, né? Em nossas potencialidades também. Que o Espírito Santo seja o nosso consolador, né? Que o Espírito Santo revele nós a Jesus, né? Ou seja, revelar Jesus em nós, né? Esse é o trabalho do Espírito Santo, né? E convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, conforme nos diz João 16, né? Verso 7, 8 e 9, né? E guiar-nos em toda a verdade, correto? Deus tem verdades a nos revelar, para nos revelar, né? E quem faz isso é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo. Ser o nosso Consolador, revelar Jesus Cristo a mim e a você, convencer a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo e guiar-nos em toda a verdade que Deus tem para nós, né? E sexta-feira, meus queridos, encerramos aí a primeira lição deste trimestre maravilhoso, né? Temos aí algumas considerações a fazer também na lição de sexta, né? Antes de eu e você nascermos, Jesus já nos amava. Antes de eu e você nascermos, a salvação do mundo já estava planejada, né? Inclusive, nós estamos falando dela nesta semana. Então, não perca, hoje à noite teremos live sobre o tema da semana, o drama da paixão, tá bem? Vem conosco e não vem só, traz mais alguém para ser alimentado por Deus. Amém? Com o maná do céu, tá certo?
se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, né? E partilhe para as outras pessoas, né? Então, olha só, Cristo, ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, esse é o legado que Deus nos deixou, né? Qual? Deixar a sua glória, deixar de ser adorado pelos anjos para salvar a mim e a você, né? E o permanecer em Cristo, o que significa permanecer em Cristo? Significa tão somente receber constantemente o Espírito Santo em nossa vida. Significa, Senhor, entre em minha vida e faça morada. Isso é permanecer em Cristo. Eu já permaneci, porque eu acabei de pronunciar essas palavras. E você? Permanece em Cristo? Tem vontade de permanecer em Cristo? Tem desejo de permanecer em Cristo? Vamos orar. Querido Deus, nos ajude a permanecermos no Senhor. Pois só o Senhor salva, pois só o Senhor nos ama e pois só o Senhor voltará para nos buscar. Obrigado, Pai, por tão grande amor por cada um de nós. Vede quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, diz o profeta. O Senhor nos ama incomensuravelmente. Obrigado por esse amor. E nos ajuda, Pai, não é fácil, mas queremos permanecer em Ti. Ajude esse meu amigo, essa minha amiga, esta família, este casal, esta senhora, este senhor, a permanecer em sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Não perca, hoje à noite nós temos live, o drama da paixão. Você é meu convidado especial.